podcast foi produzido e editado por V7 Produtora. Muito bem-vindos ao Memórias Pod. Meu nome é Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Essa semana nós vamos contar a história do missionário David Brainerd, mas antes da gente começar, um recado aqui da V7 Produtora. Se você pensa em começar o seu podcast, ou até mesmo já tem o seu projeto e quer fazer o upgrade na qualidade, eu te convido a conhecer a V7 Produtora. Se você curte o nosso trabalho e precisa de alguma solução de áudio e multimídia, entre em contato conosco e faça seu orçamento. Edição e produção de podcasts, chamadas para eventos, vídeos institucionais e muito mais para o seu projeto. Entre em contato conosco pela nossa página do Instagram, o V7 Produtora, ou você pode mandar um e-mail para nós, v7produtora@gmail.com. É isso aí, a V7 andando junto com Memórias Pod. Então, se você tem seu projeto, você tem aí o seu podcast que está no papel, entre em contato conosco. Não importa se você tem ou se você não tem equipamento, é possível você tirar o seu projeto do papel até com um único celular e usando somente ele. Enquanto eu estive nesse período de hiato do Memórias Pod, aí, que foi de março até junho, eu recebi algumas mensagens lá na minha DM, no meu e-mail, perguntando por que eu não abria, um Apoia-se, um Patreon, um Padrim, esse tipo de contribuição voluntária, para contribuir com o projeto. E eu sempre entendi que o Memórias Pod ele é gratuito e ele sempre vai ser gratuito. Até porque eu não teria nada para oferecer em troca para as pessoas que contribuíssem com o projeto, Mas uma forma que eu encontrei é oferecer o serviço de edição aí da produção do podcast. Dessa forma me ajuda e eu consigo retribuir assim de alguma forma para a própria mídia, para a própria comunidade. Então saiba que você me ajuda muito se você for lá na nossa página do Instagram, lá V7 Produtora, e você seguir lá a página, compartilhar com seus amigos aí que precisam de alguma solução para áudio, de repente chamada para algum evento aí na tua igreja. Enfim, esse tipo de trabalho, segue a gente lá e indica que você já me ajuda muito. Antes da gente começar, eu quero pedir para você também seguir a página do Memórias Pod lá no Instagram, porque é por lá que eu falo com vocês, é por lá que a gente tá interagindo. Eu quero pedir também para você se inscrever aqui no canal da IDB Jaraguá, compartilhar esse vídeo e dar um like aí, porque é muito rápido, não custa nada e pra gente aqui faz uma diferença inacreditável. E por último, e não menos importante, se você quiser entrar em contato conosco por e-mail, o nosso e-mail é projetomemoriaspod@gmail.com. Agora sim, finalmente, vamos para o episódio. David Brainerd ele viveu pouco, apenas 29 anos, mas sua vida causou um enorme impacto na história da igreja. A vida dele é um exemplo de que Deus pode usar os fracos e fortes, doentes e saudáveis, pobres e ricos. Deus usa aqueles que choram aos seus pés para que grandes coisas sejam feitas em nome dele. Que todo pregador leia com atenção a vida de David Brainerd. Essas palavras são de John Wesley. David nasceu em 20 de abril de 1718 em Connecticut, Estados Unidos. Filho de Ezequias Brainerd e Dorothy Hobart, filha de pastor, ele foi uma criança de saúde frágil que acabou resultando em uma infância cheia de privações e pouca vida social. Ainda muito jovem, ele já se preocupava com o que poderia acontecer com sua alma caso ele morresse. Mas ele nunca tinha ouvido falar sobre a salvação. Aos 9 anos, ele teve que lidar com a morte de seu pai. E aos 14, ele teve que despedir da sua mãe. Desde então, ele tornou-se um jovem triste e melancólico. Ele encontrou a saída em uma vida religiosa, mas ele não entendia o conceito de nascer de novo. Ele se converteu ainda na sua juventude, aos 21 anos. Ele se entrega a Cristo quando reconhece o seu pecado. Ele se entristece e sente vergonha das suas falhas. É aí que ele recebe o perdão de Cristo e é tomado pela graça de Deus. Ele estudou na faculdade de Yale, onde se preparava para o seu ministério pastoral, e ficou conhecido por dizer que um de seus tutores não tinha mais graça do que uma cadeira. A frase do garoto acabou ganhando ali uma certa notoriedade. Professores e alunos menos espirituais olharam para isso com maus olhos, e apesar de ser notável em seus estudos, ele foi expulso da sua faculdade.
Ele tentou voltar por muitas vezes, mas Yale nunca aceitou a sua volta. David não sabia, mas Deus tinha um plano, e os planos de Deus são incompreensíveis para nós. David, ele nunca foi um homem saudável. Um dia, ele notou que havia sangue em seu lenço após uma crise de tosse. Em maio de 1744, ele escreveu: "Cavalguei durante várias horas na chuva através da floresta, embora não me sentisse tão mal, pois continuava cuspindo sangue. Quando a tarde chegou, a minha dor aumentou excessivamente, de modo que fui obrigado a ir para a cama. Às vezes, quase abandonava o exercício da minha razão devido à gravidade da dor." David, ele começa a pensar em novos povos que não conhecem o nome de Cristo, que se ninguém for até eles, vão morrer sem a salvação. O peso de saber disso fazia com que ele se sentisse um homicida. Preservar a sua vida, não atendendo a esse chamado, iria custar centenas de vidas não salvas. O povo indígena estava em terras distantes e não era comum que missionários fossem até eles. David era jovem, mas amava muito a Cristo. Deixou toda a sua vida para trás para ir até esses povos e levar as boas novas do Cordeiro. Deus não tinha um plano para David com uma vida de pastorado em uma cidade pacata ali do sul dos Estados Unidos. Deus tinha um plano muito maior na vida de David. A saúde precária dele foi um fator de preocupação o tempo todo. O campo era inóspito e as condições eram precárias. Seus amigos costumavam dizer que se Deus era realmente com ele, Deus o faria forte. Aos 25 anos, ele começou a dedicar 100% da sua vida à pregação aos povos indígenas. Ele vendeu todos os livros que tinha, todas as roupas que não usaria e dedicou a sua vida pregando aos índios em florestas solitárias, numa vida de sacrifício e isolamento. Mas Deus o abençoou grandemente. Por muitas vezes, ele ficou exposto ao frio e à fome. Viajava a pé ou a cavalo por longas distâncias dia e noite. As viagens eram sempre perigosas, e para chegar até tribos mais distantes, tinha que passar por montanhas e vales na escuridão da noite. Por muitas vezes passava por pântanos, rios agitados e florestas infestadas por animais selvagens. Nessas ocasiões, tinha que viajar cerca de 15 a 25 quilômetros para comprar pão, e muitas vezes quando ele ia comer, já estava estragado. À noite, ele dormia em palha, que ele mesmo estendia sobre tábuas em cima do chão. David era solitário na obra. Ele não tinha um amigo cristão para conversar. Ele não tinha nenhum conforto, a não ser o conforto que vem de Deus. O ministério de David deu muitos frutos, alcançando índios em Nova York, Nova Jersey e naquela região mais ao leste da Pensilvânia. Ele encontrou índios em meio a muitas superstições e recebendo muitas vezes efeitos da fúria de seus sacerdotes. David pôde declarar o poder de Deus acima de todos os deuses. Apesar de todas as dificuldades, ele era movido por um desejo imenso de contemplar a salvação aos índios. Com isto em vista, aliou por muitas vezes jejum à oração. Não importa onde ou como eu vivi, ou por que dificuldades passei, quando que tenha desta marca conquistado almas para Cristo, escreveu ele. Boa parte de seu trabalho era feito em lutas físicas, especialmente tendo em vista a sua saúde sempre precária. E como escreveu Edwards, sua própria constituição e temperamento natural muito inclinado para a melancolia, e sobre isso, acrescenta Edwards, ele excedeu todas as pessoas melancólicas que conhecia. A vida dele no campo missionário realmente não era nada fácil. Ele nunca teve um lugar confortável para dormir, nem muito menos um prato de comida decente. Mas o amor que ele sentia por Deus era o verdadeiro amor, e isso causava impacto direto na vida daquele povo, porque o amor que ele sentia por aqueles povos que não faziam nada por ele era uma coisa que era inexplicável para qualquer pessoa que visse isso de fora. Ele chegava a orar 10 horas por dia para que Deus derramasse a graça sobre ele e sobre aquele povo. Se ele tivesse 1000 vidas, ele gastaria todas elas em prol da salvação desses povos. Em maio de 1740, na casa de Jonathan Edwards, havia alguns médicos que examinaram David, e ele foi diagnosticado com tuberculose.
e ele não teria muito tempo de vida. Na semana anterior à morte de David, ele dizia que não queria desonrar a Deus perante a essa adversidade. Um dia antes de morrer, ele disse para as pessoas que ele tinha noção do que era morrer, mas era diferente do que as pessoas imaginavam. David, além disso, lutou contra outro tipo de morte, a depressão. Em seu diário, há várias passagens em que ele anseia pela morte, para que assim aquele sofrimento chegasse ao fim. Minha alma lamentou-se daquele absinto e do fel da sexta-feira passada. Eu tinha muito medo de ser obrigado novamente a beber daquele copo de tremor, que era inconcebivelmente mais amargo que a morte e que me fez desejar mais pela morte, indizivelmente mais do que os tesouros escondidos. Depressão. Esse é o lado mais obscuro dessa doença. David se sentia uma criatura digna da compaixão de Cristo, mas ao mesmo tempo ele se sentia sem esperança. Não se sentia amado, e o medo tomava conta de seus pensamentos. E esse é o problema. Esse é o ponto de ruptura, pois é nesse momento que os pensamentos suicidas deixam de parecer abomináveis. Afinal, a dor é tanta que não parece errado querer que ela suma. Mas David tinha consigo a verdade das Escrituras, e todos os seus desejos de morte foram confrontados diretamente com a palavra de Deus, que transborda vida. Apesar de David desejar a morte, ele nunca pensou em acabar com a própria vida, pois se Deus deu, só Deus pode tirar. Ele esteve sozinho em seu ministério até o fim dos seus dias. Ele só podia derramar a sua alma a Deus, e Deus o honrou, dando forças para continuar. No dia de seu aniversário de 25 anos, ele separou o dia todo para a oração, para prostrar sua alma diante do Senhor, para que continuasse a receber a graça divina. Ele sabia que suas angústias e suas aflições só seriam amenizadas se fossem santificadas em sua alma. Ele passou o dia todo na floresta, e lá ele depositou todas as suas dores em Deus e pediu para que o permitisse viver, para que a glória de Deus fosse vivida por ele no futuro. O fato é que Deus honrou sobremaneira o ministério de Brainerd. O Espírito de Deus desceu poderosamente sobre os índios, num grande avivamento que afetou tribos inteiras. Por volta de 1745, mesmo os índios que viviam de forma impiedosa, opondo-se à pregação do Evangelho, se convenceram do pecado. Vários se converteram. Muitos brancos que apareciam por curiosidade para ouvir o que aquele homem tinha a dizer também foram convertidos. Índios de toda a floresta ouviram falar de David e vinham em grande número para ouvi-lo. Era muito comum ouvir os altos brados dos índios pela misericórdia de Deus, e isso acontecia todas as vezes que David pregava. O seu ministério influenciou também as crianças índias. Ele criou escolas em que elas eram ensinadas a lavrar a terra e a semear, além de receberem ensinos do Evangelho de Cristo. David, ele encerra sua jornada, após combater o bom combate, com 29 anos, por causa da sua tuberculose. David perdeu seus pais cedo demais, abriu mão de ter um casamento com a mulher amada, perdeu sua faculdade, perdeu sua saúde. Ele perdeu tudo, só que ele ganhou a salvação. Ele nunca murmurou, ele nunca cobrou nada de Deus. Ele reconhecia que não passava de um miserável alvo de um amor que ele não entendia. Não é tristeza, não é preguiça e nem muito menos falta de Deus. Depressão é doença e ela tem tratamento. Então, se você está deprimido, procure ajuda de um médico, do seu pastor, de um amigo. Mas é importante que você saiba que você não está sozinho. Você pode vencer a depressão. Deus, ele tem vida para você. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer te trazer alegria, que parece perdida. Se tem alguém que pode fazer um milagre na tua vida, é Deus. Crê em Cristo e deixe que Ele mude a sua situação. Vencer a depressão pode levar um tempo. Por isso, não desista, não se entregue. A luta, ela não vai durar para sempre. E Cristo vai estar sempre do teu lado. Se você está tendo pensamentos suicidas, eu quero deixar aqui o telefone 188 do Centro de Valorização à Vida, do CVV. Entre em contato, ligue
desabafe. E não deixe com que essa doença coloque um ponto final na história que Deus quer escrever na tua vida, meu irmão. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe muito. Tchau. Sou Igreja de Deus. Esse podcast foi produzido e editado por Vezes 7 Produtora.